Boa noite a todos, aos presentes, quem nos acompanha pelo Facebook, que tenhamos todo um ótimo ano, apesar de ser a segunda reunião nossa já, mas aqui estamos para começar um novo ano, que todos tenham um ano com paz e saúde. O resto a gente dá um jeitinho, né? Nós vamos começar dando os recadinhos. Primeiro, lembrando que dia 25 de janeiro, além de ser aniversário da nossa cidade, é aniversário do Paz e Amor. Ele vai estar fazendo 63 anos. É um jovem senhor, não é? 63 anos distribuindo paz e amor em Jesus a todos nós. Então, quem quiser participar, será às 9h15 no domingo, dia 25 de janeiro. Quem vai fazer a palestra vai ser o nosso querido Abel Alpendre. Quem quiser conhecer um pouquinho do Paz e Amor, vai ser muito importante estar aqui e ver os primeiros trabalhadores da nossa casa, né? E o chamado que Chico Xavier fez ao nosso fundador, seu João Cortese, sem nunca terem se visto. Chico era Chico, né? Nós vamos começar lendo uma mensagem do livro que todo mundo devia ter na sua cabeceira, Orai e Vigiai, do Carlos Bacelli, ditado pelo Espírito Irmão José. A mensagem é: basta que saibas. É tão fácil ser feliz, basta que saibas viver. Basta que saibas compreender as atitudes incoerentes. Basta que não te escandalizes com ninguém. Basta que tudo vejas com naturalidade. Basta que te contentes com o que tens e com o que és. Basta que não te aflinjas para ser depressa mais do que te é possível. Basta que não ambiciones o que não é teu. Basta que executes o teu trabalho. Basta que faças o óbvio e não o extraordinário. Basta que te mostre disposto a perdoar sem ofender a quem seja. Basta que na terra não permaneças na expectativa de felicidade absoluta. A gente queria tanto, né? Mas ainda não fizemos por merecer. Hoje quem vai fazer a palestra é o nosso Cláudio. Ele nos pediu que lesse o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, a felicidade não é deste mundo. As mensagens se complementam, né? Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas 3 condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Agora eu vou convidar o nosso colega da casa, que vai trazer uns recados especiais para nós, e depois o Henrique faz a prece inicial para nós. Vamos ouvi-lo com atenção. Até já. Boa noite, pessoal. Bom ano a todos. Então, como é sempre de praxe da nossa Casa de Paz e Amor, todo começo do ano
nós temos os nossos cursos, e os cursos estão com as inscrições abertas. Então hoje nós estamos aqui para convidá-los para os cursos que a casa oferece. Nós temos o Aprendizes do Evangelho, que é um curso no qual nós estudamos o Evangelho de Jesus, trazendo este Evangelho para a vivência dos dias de hoje, porque na época de Jesus, o Evangelho nós tínhamos um entendimento. Na época que Kardec trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, no século XIX, nós tínhamos um outro entendimento, e hoje, no século XXI, nós temos um outro entendimento. Então, fica o convite para a Escola de Aprendizes do Evangelho, que começa no dia 26 de janeiro, é uma segunda-feira, às 8h15 da noite, lá no segundo andar, na sala Anália Franco. As inscrições podem ser feitas na livraria. Nós também temos um outro curso, o Principiante Espírita, que é um curso bastante dinâmico, que ensina o Espiritismo com base nas obras codificadas por Allan Kardec, ou seja, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. As inscrições também estão abertas. Esse curso é nas quartas-feiras, inicia-se dia 4 de fevereiro, o horário é às 14h30, também as inscrições na livraria. E temos também a nossa Mocidade Espírita, que vai retomar as atividades aos domingos, inicia-se no dia 1 de fevereiro, horário das 9 às 11 da manhã. São todos os domingos, tá? A partir do dia 1 de fevereiro. Então fica o convite, porque a nossa casa oferece esses cursos para que nós tenhamos esses instrumentos para promover a nossa transformação, a nossa reforma íntima, com base sempre no Evangelho de Jesus e nos ensinos da doutrina espírita. Então, indo para a nossa prece de início, nós primeiramente fechamos os nossos olhos e nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais esta noite, agradecendo a Jesus, agradecendo aos mentores desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo e todas as suas equipes espirituais que tanto nos abençoam na noite de hoje e que desde o momento que nós adentramos a nossa casa de paz e amor, nós somos acolhidos com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Que Jesus abençoe o nosso trabalho, que assim seja. Agora vamos acompanhar o nosso querido Cláudio Augusto, que sempre traz palestras maravilhosas. Vamos acompanhar. Boa noite, meus amigos. Podem me ouvir? Primeiramente, eu gostaria de saudar todos os que estão aqui presentes no Salão Allan Kardec para o segundo trabalho, Evangelho, Vibrações e Passes do ano. Trabalho extenso, porque nós começamos agora em janeiro e, pelos meus cálculos, iremos até o dia 17 de dezembro de forma ininterrupta. Saúdo também aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores e aqueles que possam vir a acessar esse conteúdo a posteriori. Meus amigos, é uma imensa satisfação participar deste trabalho numa data tão especial como hoje. Hoje é dia 9 de janeiro e no dia 9 de janeiro de 1862, corporificou-se na Terra um missionário, Ernesto Bozano. Era um pesquisador que cumpriu um papel fundamental por intermédio do seu trabalho para que a doutrina espírita, naqueles tempos heróicos, nos tempos imediatamente após a partida, o retorno do nosso codificador Allan Kardec ao mundo espiritual, se firmasse. Neste encontro, eu tenho dois propósitos. O primeiro é tecer breves
comentários acerca de um dos temas do Evangelho. E o segundo é compartilhar com todos vocês uma carta antiga, uma carta do ano de 1964. Carta essa dirigida a cada um dos presentes nesta noite. Passemos então ao exame do nosso tema, a tristeza que carregas. Na questão de número 920, a primeira pergunta da quarta parte do Livro dos Espíritos, a obra fundamental da nossa doutrina, a obra que traz todos os fundamentos do Espiritismo, Allan Kardec faz uma inquirição aos benfeitores. O nosso codificador, nesta questão, pretende saber se existe felicidade completa na Terra, na dimensão material. E a resposta que ele obtém, resposta que procede das esferas superiores do plano espiritual, é que na Terra, felicidade completa não existe, porque a nossa passagem pelo plano material implica que suportemos provas e expiações. Provas e expiações que têm o condão de cooperar com a nossa evolução espiritual. Esse é o propósito da nossa passagem pela Terra. Vivemos numa dimensão material, isso é fato. Mas apesar de parecer algo paradoxal, viemos à matéria para crescermos em espírito. Portanto, num mundo de provas e expiações, a felicidade completa é de fato impossível. Mas este preceito fundamental da doutrina espírita não pode ser classificado, meus amigos, exatamente como uma novidade. Desde a antiguidade, o homem sabe que a sua passagem pela Terra equivale a atravessar um vale de lágrimas. É no livro Eclesiastes, já citado na leitura pela nossa querida Tânia, nossa dirigente, que em seu capítulo 3 proclama-se textualmente que a felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque todos nós, na escola que é a Terra, estamos sujeitos a vários tipos de decepções, de frustrações. Pode ser no campo material, pode ser também no campo afetivo, pode ser no nosso círculo familiar. Essa decepção, essa frustração, pode também ser provocada pela partida que nós, do nosso ponto de vista, avaliamos como precoce de um ente querido que nos auxilia em nossa jornada no plano terrestre. Há vários pontos que podem provocar em nossos corações a tristeza. Isso é natural, isso é comum, mas nos ensina a doutrina espírita que a tristeza, apesar de fazer parte da nossa passagem pelo plano terrestre, não pode paralisar a nossa caminhada. E não é por outra razão que num livro fenomenal intitulado Fonte Viva, psicografado pelo inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo benfeitor Emmanuel e publicado no ano de 1956, o mentor de Chico Xavier diz expressamente que a tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. É natural que fiquemos tristes, mas não é natural que esta tristeza acabe nos impedindo de caminhar.
felicidade absoluta, é fato, jamais alcançaremos. Mas é fato também que, a depender da forma como nós encaramos a vida, nós podemos mitigar os sofrimentos e gozar de uma relativa felicidade. Felicidade absoluta somente quando alcançarmos a condição de espíritos puros. Essa é a boa notícia. Na condição de espíritos puros, seremos felizes. A má notícia, se me permitem, é que vai levar muito tempo. Temos muito que caminhar, temos diversas imperfeições que trazemos em nossos corações, que devem ser extirpadas, a fim de que as sementes das virtudes que já trazemos em nossos corações possam florescer. Mas é fato, não nos enganemos, que todos os espíritos, criados simples e ignorantes pelo nosso Pai Celestial, tendem, marcham para o mesmo destino, o destino da felicidade. Meus amigos, em outra obra memorável, o mesmo Emmanuel, em seu capítulo 21, que tem um nome muito poético, o título do capítulo é Duas Tristezas. Obra essa lançada em 1971 e também da lavra da psicografia de Chico Xavier. Pois bem, nesta obra, o benfeitor Emmanuel nos ensina a fazer uma distinção fundamental. Comenta o benfeitor que existe um tipo de tristeza que é a tristeza construtiva e um outro tipo de tristeza que ele chama de destrutiva. Por isso o título do capítulo no livro Coragem, As Duas Tristezas. A tristeza construtiva é aquela que nos impele a buscarmos a nossa melhoria interior, a fim de que superemos esta condição que nos deixa triste. Já a tristeza destrutiva, de acordo com Emmanuel, é aquela tristeza que acaba nos paralisando. É a tristeza que classifica as pessoas que emanam desânimo e pessimismo. Sempre. Não há alterações. Estão sempre com o mesmo estado de espírito. E neste mesmo capítulo, o benfeitor Emmanuel nos alerta que para que cada um de nós possa fazer frente às tarefas que nos foram confiadas no plano terrestre, nós necessitamos de ajuda. Precisamos do apoio de outros companheiros. Mas este comportamento das almas que introjetam em seus corações a tristeza destrutiva, acaba afastando as pessoas. Ele usa uma imagem muito bonita, falando da questão do vinagre, que eu vou adaptar aqui para vocês. Imaginem a seguinte situação. Convido alguém para que me visite, para que vá à minha casa, para que sente comigo à mesa, e na hora da refeição, ofereço uma taça de vinagre. Vinagre representando o pessimismo exacerbado, o desânimo frequente. Esse convidado voltaria? Evidentemente que não. Por isso, é necessário que nós avaliemos como nos comportamos diante das frustrações e das decepções
que enfrentamos na Terra, existem duas tristezas. A tristeza construtiva, que é aquela que nos leva a reconhecer as nossas falhas e nos impulsiona para a reforma íntima, e a tristeza destrutiva, que faz com que abandonemos a caminhada. Mais uma vez, este ensinamento não pode ser caracterizado como algo novo, porque na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 7, versículo 10, Paulo de Tarso alerta que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Nas palavras de Paulo, a tristeza segundo Deus é aquela que leva cada indivíduo ao arrependimento, e é a partir do arrependimento de suas faltas que ele busca a sua salvação. Vamos atualizar a linguagem evangélica, bondosos irmãos. Salvação, na linguagem espírita, significa evolução espiritual. E diz ainda o apóstolo que a tristeza do mundo é aquela tristeza que nos leva à morte. Mas a morte, nesse trecho da segunda carta aos Coríntios, tem um sentido figurado. O benfeitor se refere à morte espiritual. E todos aqueles que ficam paralisados por conta desta tristeza destrutiva, eles passam por essa experiência, a experiência da morte espiritual. Vivemos materialmente, mas em função do desânimo e do pessimismo, não avançamos. Pois bem, a pergunta que nos fazemos é a seguinte: e se eu for visitado pela tristeza, o que eu devo fazer? Como eu disse no começo da nossa conversa, a doutrina espírita, que esclarece as nossas mentes e consola os nossos corações, tem a resposta. Em outro livro primoroso, o livro da Esperança, o benfeitor Emmanuel, num texto ditado a Francisco Cândido Xavier, nos diz, como se dirigisse uma carta a cada um de nós, por intermédio de um carteiro que todos nós admiramos, Francisco Cândido Xavier. Então vamos acompanhar o teor desta carta, ditada por Emmanuel, para cada um de nós aqui presentes e os amigos que nos acompanham virtualmente, para que possamos aprender a lidar, cada um de nós, bondoso irmão, bondosa irmã, com a tristeza que carregas. Diz o texto: na hora da tristeza, entraste na hora do desalento, como se te avizinhasses de um pesadelo. Indefinível suplício moral te impele ao abatimento, mágoas antigas surgem à tona. Sentes-te a afeição do viajor, para cuja sede se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir, em vão, as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Se a incompreensão alheia te azedou o pensamento, recorda os companheiros enfermos ou mutilados, quando não conhecem a própria situação,
qual seria de desejar, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que lhes dará reajuste. Se amigos te abandonaram em árduas tarefas, à caça de considerações que lhes incensem a personalidade, medita nas crianças afoitas, empenhadas a jogos e distrações, nos momentos do estudo, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que a todos renovará na escola da experiência. Se deixaste entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre de tua conformação, para que se refaçam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que te proporcionará mais além o intraduzível consolo do reencontro. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estelar nas trevas em que jornadeiam, e prossegue servindo, a esperar pelo tempo que, no instante oportuno, a cada problema descortinará solução. Lembra-te de que podes ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçaram na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero, e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante. Se as lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Bondosos irmãos, caminhamos aqui para o encerramento desta breve exposição. Agradeço imensamente vossa generosa atenção e rogo neste momento a Jesus que conceda paz e amor a todos os corações. Muito obrigado. Vamos agradecendo ao nosso querido Cláudio por todos esses ensinamentos, que ele possa estar sempre conosco para trazer mais ensinamentos cada vez mais. Gratidão, Cláudio. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos, e unidos em um só pensamento, um só coração, vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, trazendo para o nosso planeta paz, união, cura, fraternidade, saúde. Que todas as nações
sejam beneficiadas com essas energias. Vamos pedindo por todos os governantes de todas as nações, que eles possam ter responsabilidade, serenidade, equilíbrio, discernimento, serem honestos e fazer o melhor para a sua população e para a sua nação. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estejam no leito de dor, não importa se seja nos hospitais, nos lares, nos asilos, que essas pessoas possam ter força, fé, esperança. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar a essas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, agasalhos, uma palavra de conforto, e que elas tenham força para seguir em frente e fé de dias melhores. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, do sexo desregrado, que essas pessoas possam dar um basta nessas viciações, dizer para elas mesmas: chega, basta, não quero esta vida para mim. Vamos pedindo por todos aqueles que perderam um ente querido, que eles possam ter força para ultrapassar esses dias. E vamos pedindo por todos aqueles que desencarnaram neste momento, que eles possam ter paz, luz, amor. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que continue fazendo esse trabalho firme, forte e valoroso de acolhimento a todos que adentrarem aqui, da mesma maneira que fomos acolhidos com muito amor. Vamos pedindo também pelas nossas casas co-irmãs, o Caspage, o Crepade. Vamos pedindo pelas urnas dos encarnados, dos desencarnados, para que todos aqueles nomes que estejam nessas urnas sejam levados nossas melhores vibrações. E vamos pedindo licença agora para pedir pelos nossos amigos, nossos familiares e por nós, que continuemos sempre perseverantes e no caminho reto e de luz do Mestre Jesus. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de uma vibração de paz, de cura, de equilíbrio, de amor, que essas energias sejam levadas a essas pessoas. E agora que já doamos, vamos receber o nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga na transmissão dessas energias. Continuemos com os olhos fechados, pois o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra o topo da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário, fazendo uma religação com o mais alto, com Deus, com Jesus, com o nosso mentor. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa, e lá todos os nossos pensamentos deletérios, pensamentos negativos, são retirados e colocados pensamentos bons, pensamentos belos. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força laríngeo,
na altura da nossa garganta, este nosso órgão fonador, que possamos proferir cada vez mais palavras de amor, de esperança, de união. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá, todos os nossos sentimentos, emoções, contrários à lei do amor, são eliminados e cada vez mais é colocado amor, amor e amor. Essa luz desce e chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá, todos os nossos órgãos serão realinhados, reequilibrados, nossos órgãos do sistema digestivo. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço. E lá todo o nosso sistema hematológico, imunológico, ele é equilibrado, nos trazendo mais força, mais imunidade. Essa luz desce, passa pela planta dos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas e chega ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna vertebral. E lá, vértebra a vértebra, são realinhadas, nos deixando mais eretos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz sobe mais um pouquinho e chega novamente ao nosso centro de força coronário, na altura da nossa cabeça. Iremos ficar numa cúpula de proteção até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento nós sairmos dessa nossa paz, desse nosso equilíbrio, vamos lembrar do momento do passe, para que possamos entrar em sintonia com o mais alto e nos equilibrarmos novamente. E assim, agradecidos que estamos, vamos agora pedindo pelas equipes de fluidificação das águas. Essas equipes irão adentrar nas matas fechadas, nos rios, nos lagos, e irão retirar destes locais todos os materiais, as substâncias necessárias para o preparo do nosso medicamento. E esses materiais serão levados à espiritualidade, aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá médicos, biólogos, farmacêuticos irão macerar todas essas substâncias para que sejam colocadas nos nossos vasilhames com água. Mesmo que você não trouxe o seu vasilhame, mentalize os vasilhames com água dos nossos lares, os filtros, que também serão depositados nestes locais. E ao ingerirmos esta água, sempre precedidos de uma prece, da leitura do Evangelho, de um pensamento edificante, iremos nos reequilibrar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da terra, não deixemos de tomar e ingerirmos juntamente com essa água para potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas essas benesses que aqui recebemos, pelo nosso passe, por estarmos
saindo daqui melhores do que adentramos, vamos pedindo para nossa querida Luciana fazer a prece de encerramento por nós. E assim, minhas irmãs, meus irmãos, vamos continuar nesta sintonia, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a esses benfeitores amigos, nossos guias e mentores, os mentores desta casa de paz e amor em Jesus, que nos acolhe, por esta oportunidade de aprendizado, de tratamento, agradecendo a Mãe Santíssima por nos abençoar através das servas e servos que estão sempre conosco, e que possamos voltar aos nossos lares fortalecidos e cheios de esperança. E quando o desânimo vier, nós lembremos desta casa de paz e amor em Jesus, lembremos de Cristo, que acolhe a todos nós. Então, assim, agradecidos, que possamos voltar aos nossos lares, protegidos e seguros que Deus está sempre conosco. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, até mais. Paz e amor em Jesus.